Ok. Então, quando nós começamos a estudar a Reforma Protestante, os 5 solas, eu dei um estudo introdutório falando sobre o contexto histórico desses solas, dessas afirmações de fé da Reforma, porque uma vez que isso, já há 500 anos, isso é ensinado, a gente pode, então, duvidar da atualidade desses solas, né? Então eu dei um estudo introdutório para vocês, eu falei sobre por que a Reforma foi protestante, porque a Reforma Protestante foi necessária 500 anos atrás, e a gente vê que a Igreja Evangélica atual, ela passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades de reforma que a Igreja Católica passou há 500 anos. Por isso, a mensagem da Reforma, os solos da Reforma continuam sendo atuais para nós. Foi isso que eu tentei mostrar, e esse era o meu propósito ao dar esse estudo introdutório. Agora que a gente vai começar a estudar a Confissão de Fé de Westminster, um documento que já tem 374 anos, a gente pode se perguntar a mesma coisa. Por que um documento tão velho assim é importante para nós hoje, aqui em Vargem Alegre, em 2021? Então, por isso eu resolvi também dar um estudo introdutório sobre esse documento, sobre a importância dele, para que a gente entenda que, embora ele seja antigo, ele não é antiquado, embora ele seja velho, ele não é imprestável, ele tem muita utilidade para nós. Então, a minha intenção é dar um estudo introdutório a confissões de fé em geral, e mencionar só algumas coisas sobre a Confissão de Fé de Westminster, e a partir do próximo estudo a gente entra de fato no documento em si, embora a gente já vai ler uma partezinha dele hoje que está dentro do assunto. Então, a gente vai começar hoje um estudo introdutório, um contexto histórico sobre credos e confissões, a importância deles, e a partir do próximo estudo a gente entra de fato no documento da Confissão de Fé de Westminster. Então, o nosso tema hoje é a origem e a importância dos credos e confissões. É disso que a gente vai falar hoje. Eu estou baseando essa aula basicamente nos capítulos 1 e 2 desse livro aqui, Subscrição Confessional, a sua necessidade, relevância e extensão, do Ulisses Horta. É um brasileiro, é presbiteriano. Ele era até pouco tempo diretor de um seminário presbiteriano em Belo Horizonte. Eu li esse livro dele no meu primeiro ano de seminário, então deu trabalho para lembrar de pouca coisa. Li há 5 anos atrás, então basicamente o que a gente vai falar aqui hoje está nos capítulos 1 e 2 desse livro. Ele fala sobre a origem histórica dos credos e confissões e a necessidade da igreja ter credos e confissões para se manter fiel e alinhado às doutrinas bíblicas. Então a gente vai começar lendo o texto de Atos 15. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. A gente vai fazer uma leitura alternada dos versículos 1 a 29. Atos capítulo 15, versículos 1 a 29. Atos capítulo 15, versículos 1 até o 29. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês, por favor, leiam os pares. Show? Então vamos lá. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Até aí. Então, o que está acontecendo nesse texto grande que a gente leu aqui? Isso foi o concílio de Jerusalém. Então, aí tem uma ilustração dos apóstolos reunidos aí em concílio, certamente não em mesas modernas como essa, mas eles se reuniram para debater uma questão que estava surgindo ali, talvez a primeira heresia enfrentada pela igreja primitiva, ali já no primeiro século com os apóstolos. A questão de que para os gentios serem salvos, eles deveriam se tornar judeus, eles deveriam se circuncidar
que era ali a marca de que se era judeu, eles deveriam praticar a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma referência a cerimônias ordenadas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então todos aqueles rituais de purificação, aqueles rituais envolvendo sangue de animais, envolvendo abstenção de alguns alimentos, né, algumas comidas e assim por diante. Então, diante dessa questão, alguns estavam ensinando, principalmente lá em Antioquia, que os gentios, para serem salvos, eles deveriam não apenas crer no nome de Cristo, mas eles deveriam também guardar a lei de Moisés, essas leis cerimoniais, esses rituais de purificação. Então, diante disso, os apóstolos começaram a debater com eles, ali principalmente Paulo e Barnabé, e começaram a discutir com esses irmãos, e como Lucas coloca aí, uma contenda não pequena com eles. Então eles começaram a brigar até que os apóstolos decidiram ir até Jerusalém, que era o centro ali, né, digamos a igreja mãe, de onde se estava espalhando, e eles foram até os demais apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém para levar esse caso. Olha, lá em Antioquia estão ensinando uma heresia terrível, estão dizendo que para os gentios serem salvos, eles precisam guardar a lei de Moisés, eles precisam se tornarem judeus. E esse era um ensino que contrariava tudo que os apóstolos estavam pregando e ensinando, inspirados pelo Espírito Santo. E contrariava também a experiência que os apóstolos estavam tendo, porque eles iam até um lugar onde gentios viviam, eles pregavam para esses gentios, né, os que não eram judeus, e eles viam gentios se convertendo, eles viam gentios crendo em Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam. Então esse era um ensino, era uma heresia que já tinha começado a trazer dano para a igreja logo ali nos primeiros anos depois que Jesus subiu aos céus. Então a igreja se reuniu em Jerusalém, aí o chamado Concílio de Jerusalém, provavelmente o primeiro concílio da história reunido para tratar de uma heresia e para condenar uma heresia. E depois de muita discussão, eles se pronunciaram, todo mundo falou, então deram voz aos apóstolos, aos presbíteros, quem quis falou no concílio, e eles chegaram a um acordo, chegaram a uma solução, que é o seguinte: nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Os gentios não precisam guardar a lei de Moisés, não precisam se circuncidar, e quanto às demais leis cerimoniais, eles não precisam guardar essas leis, exceto que eles devem não participar de nenhum ritual idólatra, não devem comer coisas sacrificadas a ídolos, não devem ter relações sexuais ilícitas, devem se guardar de sangue que era usado em muitos rituais, então não devem participar dessas coisas. Tirando isso, que é geral, não tem que guardar a lei cerimonial, porque Cristo já cumpriu tudo. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esses rituais de purificação, esses sacrifícios não são mais necessários. O nosso Senhor Jesus Cristo já cumpriu tudo isso com o seu sacrifício. Não é necessário ficar sacrificando de novo, porque Jesus já fez isso de uma vez por todas. Um sacrifício perfeito e definitivo. Então, esse foi o concílio, foi a decisão que eles chegaram. E esse concílio produziu uma carta, produziu um documento que foi levado pessoalmente até a igreja de Antioquia, foi lido esse documento, e as pessoas que levaram aí, Judas, Barsabás, que acompanhou Paulo e Barnabé, Silas também foi, e eles falaram essas mesmas coisas, repetiram e levaram essa notícia. Então, percebam como funciona. A igreja se reúne diante de uma heresia, diante de um ensino errado, né? Heresia é um ensino errado sobre a escritura, sobre a doutrina. Então, quando há uma heresia, um ensino errado no meio da igreja, que começou a provocar confusão, divisão, começou a desviar as pessoas da fé, a igreja se reúne, eles conversam, condenam esse ensino errado e produzem então um documento formal, onde isso é levado até as igrejas para dizer: olha, isso que estão ensinando está errado, o certo é esse aqui. Então, desde o primeiro século da igreja, a gente já vê no concílio de... Pode passar no próximo slide. Então a gente já vê a igreja se reunindo em um concílio, né, uma reunião formal com a liderança da igreja composta pelos apóstolos, pastores, presbíteros. Eles se reúnem, e ali já no primeiro século eles tiveram que enfrentar uma heresia, se reuniram e produziram uma carta, um documento escrito, formal, para poder instruir a igreja quanto à maneira correta de crer e de viver e de praticar a doutrina. Então, a origem dos credos começa aí, quando a igreja já teve que enfrentar
primeira heresia, e ela teve que se reunir e condenar essa heresia, então ensinar qual era o certo de se crer e de se praticar. Então, quando a gente fala da importância de credos e confissões, para que isso serve hoje, tem a mesma utilidade que teve lá no tempo dos apóstolos. A função de concílios, a função de documentos produzidos por esses concílios é proteger a igreja contra heresias, ou proteger a igreja de ensinos errados. Então, a origem dos credos remonta ao primeiro século, quando os apóstolos precisaram se reunir e combater o ensino errado. Então produziram uma carta que foi espalhada pela igreja de todos os lugares para proteger os crentes desse ensino errado. Então a origem dos credos já remonta, é claro que isso não era exatamente um credo como foi se tornar mais para frente, mas a gente já vê ali germes, sementinhas de o que é um credo já em Atos dos Apóstolos. Pode passar. Com o passar dos anos, das décadas, outras heresias foram surgindo, além dessa de que os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos. Então, diante dessas heresias, os novos pastores, aí motivados por Atos 15, motivados pelo desejo de proteger a igreja de ensinos falsos, pastores que conheceram pessoalmente os apóstolos, agora no século II os apóstolos já estão todos mortos, mas os pastores que então tomaram a função de governar a igreja e de instruir a igreja, eles mantiveram a preocupação dos apóstolos de proteger a igreja de doutrinas falsas, de ensinos errados. Então, com essa motivação, eles começaram a enfrentar novas heresias que iam surgindo. A cada ano, a cada década, novas heresias surgem na igreja e é função da liderança dos pastores e presbíteros enfrentar esses ensinos falsos. Ok, então diante dessas heresias, os pastores, eles continuaram com essa preocupação, que é uma preocupação bíblica, Romanos capítulo 16 diz isso, versículos 17 e 18, diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, a sua própria barriga. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Então essa preocupação dos pastores e presbíteros já no primeiro século era legítima, porque é uma preocupação ordenada na Escritura. Cuidado com as pessoas que ensinam doutrinas falsas na igreja, se afaste delas. Essas pessoas não servem a Cristo, elas servem a si mesmas, elas só vão provocar intriga e divisão dentro da igreja. Então existe a ordem na Escritura da gente se afastar das pessoas que ensinam coisas erradas na igreja, das pessoas que chegam lá com novidades, olha, isso aqui, e começam a ensinar coisas que são contrárias à Escritura. Se afaste deles, é o que diz a palavra. Então, com essa preocupação, já no segundo século, pastores e presbíteros começaram a formular afirmações de fé que combatessem doutrinas e ensinos errados que começaram a aparecer na igreja. Então, pode voltar. Então, coloquei aí a origem dos credos. Então, a gente tem que pensar no Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, tem que pensar nessas afirmações de fé contra heresias feitas nos séculos 2 e 3, ou no século 2 e 3. Um desses exemplos é Inácio de Antioquia. Inácio, ele foi pastor na igreja de Antioquia entre os anos de 68 até 107, e eu vou colocar aí um trecho de uma carta que ele escreveu provavelmente no ano 107. Inácio conheceu pessoalmente os apóstolos, pelo menos Paulo e Pedro. Ele foi sucessor de Pedro no pastoreio da igreja de Antioquia, então ele estava com uma grande responsabilidade. E veja o que ele escreve no ano 107: Não deis ouvidos se alguém vos falar de forma diversa, ou seja, de forma diferente, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual descendeu da família de Davi, nascido de Maria, o qual verdadeiramente nasceu tanto de Deus quanto da Virgem, verdadeiramente tomou um corpo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós sem pecado, verdadeiramente comeu e bebeu, verdadeiramente foi crucificado e morreu, não em aparência apenas, o qual também verdadeiramente se levantou dentre os mortos e se ergueu depois de 3 dias. Seu Pai o levantou, foi concebido
Pai e se assenta à sua mão direita, aguardando até que seus inimigos sejam colocados sobre os seus pés. Então veja que Inácio escreveu no ano 107 algo muito parecido com o que a gente conhece do Credo Apostólico, que é bem posterior a isso. O Credo Apostólico foi do século V, século IV, século V, e aí Inácio, no ano 107, início do segundo século, já estava escrevendo para igrejas, né, à semelhança dos apóstolos. Eles enviavam cartas para igrejas para defender os crentes de doutrinas falsas, de ensinos falsos. E esse tipo de carta, ele resume o ensino da Escritura. Ele não tem a intenção de substituir a Bíblia, ele não tem a intenção de ser inspirado, mas ele é um resumo da fé de forma a defender contra falsas doutrinas. Gente que estava dizendo que Jesus não veio em carne, gente que estava dizendo que Jesus não morreu e ressuscitou de verdade, foi mais uma aparência disso, foi em espírito. Ele não ressuscitou de verdade, ninguém ressuscita dos mortos. Ele ressuscitou no coração dos discípulos, era apenas uma aparência. Mas os apóstolos já insistiam no Novo Testamento que Jesus veio em carne e osso, que ele ressuscitou, que ele pôde ser tocado, né? Lembra de Jesus dizendo em Lucas 24? Vocês estão acreditando? Não, gente, toque em mim aqui, ó, a palpa, eu estou comendo e bebendo com vocês. Lembra do apóstolo João escrevendo na primeira carta: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não vem de Deus não. Toma cuidado com essa pessoa. Então, aí um dos primeiros pastores da igreja, Inácio de Antioquia, já escrevendo: olha, ele verdadeiramente, de verdade, ele veio em carne, ele comeu, ele bebeu, ele nasceu como todos nós, ele veio em carne, para proteger a igreja contra a heresia, contra o ensino falso de que Jesus não se tornou carne, que Deus não se tornou carne. Ele era uma aparência, era um espírito, um vulto, mas não um ser humano de verdade, né? Era o que ensinavam erroneamente. E a preocupação dos pastores de proteger o ensino correto da Escritura, de proteger a doutrina ensinada pelos apóstolos. Então, além da necessidade de defender os ensinos verdadeiros da palavra contra os ensinos falsos, surgiu outra necessidade para essas afirmações de fé, que era o batismo. Essa foi outra necessidade desses documentos. O batismo e a ceia, como vocês sabem, são sacramentos que só devem ser administrados para crentes, para gente que confessa e concorda com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Mas a questão é, e daí surgiram questões: como saber se as pessoas creem? Como eu vou saber que as pessoas acreditam para eu admitir o batismo a elas e deixá-las entrarem na igreja? Quem poderia ser admitido ao batismo? Que declaração poderia resumir o conteúdo da fé que deve ser confessada para a pessoa ser batizada? A própria Escritura exige uma confissão de fé oral. Veja que Lucas capítulo 12, versículo 8, diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me... É Jesus falando aí, né? Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então Jesus está exigindo que nós confessemos Ele diante dos homens, né? É uma confissão oral, é dizer: eu creio em Jesus. Então é uma confissão oral exigida pelo próprio Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então veja que Paulo está dizendo que para o homem ser salvo, ele precisa não apenas crer em Cristo, mas confessar Cristo com a boca. É confessar Cristo diante dos homens, é dizer: eu creio. Mas a questão é, qual é o conteúdo dessa confissão? Qual é o resumo da fé que deveria ser confessado para que a pessoa fosse admitida na igreja, fosse batizada? Então, diante dessas questões, diante dessas perguntas, os pastores e presbíteros da igreja, lá no segundo e terceiro século, eles começaram a formular regras de fé. É assim que ficaram conhecidas alguns textos curtos, que eram curtos porque seriam fáceis de decorar, e eles serviriam tanto para dar classes de catecúmenos, né, para ensinar novos crentes antes deles serem batizados, quanto serviriam esses textos para que a pessoa que fosse batizada, no dia da cerimônia, ela pudesse recitar essas afirmações de fé, essas regras de fé. Então os pastores e presbíteros começaram a escrever regras de fé que pudessem ser usadas lá na escola dominical da época, digamos assim, para uma classe de catecúmenos, de novos membros, para que no dia do batismo
os candidatos pudessem declarar, pudessem recitar diante de toda a igreja o conteúdo da fé que eles tinham. E eu trouxe um exemplo para vocês verem dessas regras de fé, escrita por Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 202. Ele escreveu assim: esta, portanto, é a ordem da regra da nossa fé. Então, por isso foi chamada de regra de fé. Deus Pai, não criado, não material, invisível, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto da nossa fé. O segundo ponto é este: o Verbo de Deus, Filho de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor, que se manifestou aos profetas de acordo com a forma da profecia deles e em harmonia com o método da dispensação do Pai, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, o qual também, na consumação dos tempos, para completar e reunir todas as coisas, se fez homem entre os homens, visível e tangível, a fim de destruir a morte e expor a vida, produzindo a perfeita reconciliação entre Deus e o homem. E o terceiro ponto é este: o Espírito Santo, por meio de quem os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas de Deus e os justos foram conduzidos ao caminho da justiça, o qual, na consumação dos tempos, foi derramado de maneira nova sobre a humanidade em toda a terra, renovando o homem para Deus. Então essa foi uma das primeiras regras de fé escritas para serem recitadas na ocasião do batismo, feitas para serem um material para o estudo dos novos membros da igreja, para quando as pessoas se convertessem, elas estudassem a fé cristã e pudessem então ser admitidas pelo batismo para entrarem na igreja. Então, por esses dois motivos, a afirmação pode passar. Mais um, aí. Então, pela necessidade de haverem regras de fé para o batismo e pela necessidade de defender as heresias, essas formulações, essas afirmações de fé, essas regras de fé foram escritas no século II e III com esses propósitos. Então, defender a igreja contra ensinos falsos ou de ensinos falsos e preparar os novos membros para que eles fossem batizados. Então, era a necessidade dessas afirmações de fé escritas, desses resumos da fé, que mais tarde deram lugar aos credos e que serviram de inspiração para os credos que já são próprios dos séculos IV e V. Deixa eu falar então sobre esses credos. Cadê a minha anotação? Aqui. Então, com o passar das décadas, mais heresias surgiram, mais novas doutrinas erradas e antibíblicas surgiram e tornaram necessário mais textos, mais afirmações de fé, cada dia combatendo novas e novas heresias. Em algumas ocasiões da história, nos séculos IV e V, algumas heresias ganharam a adesão de tanta gente na igreja e ganharam tantos crentes e corromperam tantas igrejas de muitos lugares diferentes, ou se concentrando em um lugar diferente, que foi necessário fazer um concílio continental, assim, chamar gente de tudo quanto é nação, tudo quanto é país, mandarem representantes de muitas cidades para se reunirem, então combaterem aquela determinada heresia. Isso aconteceu algumas vezes na história, quando alguma doutrina errada ganhou muita adesão da igreja. Um desses exemplos foi o concílio de Niceia, que aconteceu na cidade de Niceia, ali onde hoje é a Turquia, mais ou menos. Então, um concílio se reuniu, um concílio de mais de 300 homens, incluindo pastores e presbíteros, gente de tudo quanto é cidade, se reuniu para condenar uma heresia chamada de heresia ariana, porque era ensinada por um homem chamado Ário. E Ário ensinava uma doutrina errada sobre a Trindade. Ele dizia que Deus Filho não tinha a mesma natureza que o Pai. Basicamente ele dizia que Deus Filho não era Deus, tão Deus quanto é Deus Pai. É isso que ele ensinava. Ele dizia que o Filho, por ser filho, por ser chamado de filho, ele não podia existir desde todo sempre. Ele teve que ser criado. Então, se o filho é filho, uma hora ele foi criado, senão ele seria, irmão do pai, mas não seria filho. Então, para ser filho, na cabeça de Ário, ele tinha que ter nascido, tinha que ter sido criado. E antes dele ser criado, o pai não era pai, já que ele não era pai de ninguém. Então, com um ensino absurdo desse, Ário estava pregando e ensinando em muitas igrejas e ganhou muitos seguidores por todo o continente.
gente que estava entendendo que o Filho não tinha a mesma divindade, a mesma natureza que o Pai. Ele não era tão glorioso como o Pai, e nem o Espírito era tão glorioso como o Pai e o Filho. Para Ário, o Pai tinha mais glória do que o Filho, porque o Filho uma hora foi criado e ele foi adotado e chamado de Filho. Então o Pai tem mais glória do que o Filho, tem mais glória do que o Espírito Santo. Conforme Ário ensinava, não existe uma trindade, 3 pessoas que são iguais em natureza, poder e glória. Para Ário há uma tríade, há uma trinca, são 3 pessoas diferentes que não tem nada de semelhante uma com a outra. Então esse é um ensino absurdo que traz consequências muito sérias para a nossa fé. É basicamente dizer que Jesus Cristo não é Deus, é basicamente dizer que o Filho não é Deus desde a eternidade. Ele se tornou Deus, porque Deus, Pai, adotou ele como filho. Então, diante de um ensino antibíblico desse, mas que ganhou muita adesão na igreja, se reuniu o Concílio de Nicéia, no ano 325. Mais de 300 conciliares entre pastores e presbíteros se reuniram, debateram essa doutrina, condenaram esse ensino como uma heresia, como um ensino falso, e escreveram o Credo Niceno, que é o seguinte. Então, o Credo Niceno, escrito em 325. Cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Atenção! E em Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância, ou seja, da natureza do Pai. Esse Filho de Deus, ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância, ou seja, da mesma natureza que o Pai, semelhante ao qual todas as coisas, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, que por causa de nós humanos e por causa da nossa salvação, desceu e se encarnou, tornando-se homem, tornando-se humano, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. E cremos também no Espírito Santo. Mas, quanto àqueles que dizem que houve quando ele não era, ou seja, que o Deus Filho foi criado quando ele ainda nem existia, e que antes de ser nascido ele não era, e que antes de ser nascido ele... Eu acho que eu vim repetir essa frase aí. E antes de ser nascido ele não era, e que ele veio a existir do nada, ou quem declara que o Filho de Deus é de uma hipóstase, ou de uma substância, que quer dizer natureza, né? Até colocou no rodapézinho ali, declara que é de uma natureza diferente, ou que ele foi criado, ou que ele está sujeito a alteração ou mudança, estes a Igreja Católica anatematiza. E anatematizar significa condenar, significa amaldiçoar e expulsar da igreja. Essa é uma ordem dada pela própria palavra. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 9, coloquei ali o endereço, Paulo diz: se alguém pregar para vocês um evangelho diferente do que eu preguei, amaldiçoa essa pessoa, expulsa ela do meio de vocês, que seja anátema, é isso que quer dizer. Então, só mais uma observação: quando o credo traz aí Igreja Católica, não se refere à instituição que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica. Essa instituição não existia no ano 300. A Igreja Católica é uma referência à Igreja que é universal. Católica significa universal, que abarca todo mundo na Terra. Então, essa igreja que é uma só em toda a Terra, independente do país, a Igreja de Jesus Cristo, essa igreja, o corpo de Cristo, amaldiçoa aqueles que pregam que Jesus não é Deus, ou que ele não é verdadeiramente Deus, que ele foi criado, que ele foi feito, que em um momento ele não existia, mas que ele foi criado pelo Pai. A Bíblia não ensina isso. Então, esse primeiro credo da história, o credo niceno, ele foi escrito para condenar a heresia de Ário, que ensinava que o Filho de Deus não é tão Deus assim, ou que ele não é Deus desde toda a eternidade, que ele foi criado pelo Pai, que ele foi adotado e feito, ele é só uma criatura, que ele foi adotado pelo Pai e divinizado pelo Pai, mas que ele não é Deus desde toda a eternidade. E daí o credo fazia várias referências a isso indiretamente naquela primeira parte, dizendo: o Filho de Deus, ele é verdadeiramente Deus, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele vem de Deus, ele foi gerado, ele não foi feito, ele não foi criado. Então, e depois na parte final do credo, o concílio condena aqueles que ensinavam essa doutrina.
condenou Ário, excomungou ele da igreja, expulsou ele da igreja e todos aqueles que concordavam com ele. Então, percebam que o credo niceno, assim como o credo apostólico que a gente conhece, volta 2 slides, por favor, voltar. Eu esqueci de mencionar ali, além do credo apostólico, que todos nós conhecemos, outros credos também, outros credos também foram muito importantes na história. O credo niceno, no ano 325, que eu coloquei na tela, tem o credo niceno-constantinopolitano, tem o credo de Éfeso, o credo de Calcedônia, tem outros também, mas esses são os mais importantes. Eu coloquei o credo niceno como um exemplo. Então, qual era a necessidade de credos como esse que a gente leu? Como o credo apostólico, que a gente sabe de cor, como o credo niceno, que a gente leu agora, e todos esses outros. A necessidade era enfrentar heresias, enfrentar ensinos errados que entraram na igreja. E por meio desses credos, ou desses concílios que produziam esses credos, a igreja era protegida dessas heresias. As pessoas eram ensinadas na igreja e elas sabiam, olha, nosso credo diz que a gente não crê assim do jeito que ela está falando, não. Então, quando chegava alguém ensinando uma coisa diferente na igreja, a igreja estava bem preparada para distinguir a verdade do erro. Então, é para isso que serve o credo. É um resumo da nossa fé, geralmente falando ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos defender de doutrinas erradas. Então, essa é a origem dos credos, essa é a função dos credos. Alguma dúvida sobre isso? Sobre o credo, sobre as afirmações de fé? Tudo bem? Ok. Pode ir lá para a parte isso. Com o passar dos séculos, os credos deram lugar às confissões de fé. Então agora a gente já está pulando aí mais de 1000 anos, 1000 anos mais ou menos, a gente já está pulando do ano lá 300, 400 para 1500. Nesse espaço de tempo, credos não foram escritos? Foram, mas muito pouco, comparado com os primeiros anos. Porque a igreja foi se estabelecendo, e a igreja não quer dizer que não havia heresias, havia muitas. E eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a questão é que a igreja se estabeleceu como uma instituição a partir do momento em que a igreja, em que o Império Romano se tornou cristão, que até o ano 300, mais ou menos, o Império Romano não era cristão, ele era pagão, ele na verdade perseguia e matava os cristãos. Mas então o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Inclusive foi pela ordem do imperador Constantino que o concílio de Niceia se reuniu. Então, inclusive o imperador participou desse credo. Então aquilo foi uma alegria para os crentes, porque eles estavam acostumados a serem perseguidos, mortos, açoitados. Passou ali a fotinha do Inácio de Antioquia, e ele estava com leões, não sei se vocês repararam, ele estava com leões do lado na foto dele. Ele é sempre representado assim na tradição da igreja, porque ele foi lançado no Coliseu para ser devorado por leões. Foi assim que ele foi morto. Ele foi condenado por ser cristão e jogado na arena para ser devorado por leões, igual a gente vê lá no filme do Gladiador. Então, os cristãos estavam acostumados a serem perseguidos, e de repente o império se torna cristão e o próprio imperador se preocupa com uma heresia e ordena um concílio. Então ele mesmo estava presente lá. Então os cristãos se alegraram muito. Mas isso também trouxe um ponto negativo, que cada vez mais a igreja foi se politizando, por ela se unir ao Estado de certa forma. A igreja foi se institucionalizando cada vez mais, até se tornar o que nós conhecemos hoje como a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir daí, do Papa governar a igreja passou a controlar menos a heresia por meio de concílio e mais por meio de bulas. Então, quando aparecia bulas papais, então quando aparecia uma doutrina que a igreja considerava errada, o Papa ia lá e canetava e dizia, está condenado. E condenava a pessoa à fogueira, condenava a pessoa a ser apedrejada, ser queimada viva. E isso de fato aconteceu na história, várias vezes. Então a igreja parou de se reunir tanto em concílios e começou a condenar mais para a caneta de um só homem,
o que também, é claro, gerou mais injustiças. Mas o fato é que o número de credos diminuiu, mas chegou um momento em que a necessidade dele se tornou grande. Tão grande que se precisou fazer documentos maiores, como as confissões, que são bem maiores do que credos. Um credo você coloca ali em meia página, as confissões são diversas páginas, é um mini livro. E isso aconteceu exatamente porque a igreja começou a ensinar diversas heresias. E o irônico é que a Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição como nós conhecemos, ela subscreve todos aqueles credos antigos. Subscrever é assinar, subscrever é assinar embaixo, é concordar, é dizer, eu acredito no que o credo diz, eu acredito no que o credo ensina. Então a igreja, ela assina concordando com todos os credos antigos. Mas apesar disso, ela estava ensinando no período da Reforma, lá em 1500, tantas heresias que um credo já não conseguia condenar todas elas sozinho. Então o fato é que a igreja começou a ensinar doutrinas erradas, ensinos errados, heresias, que no tempo dos credos ainda não existiam, por isso que eles não aparecem lá no credo. Então, por isso que na igreja católica, o credo o credo dos apóstolos, o credo apostólico, ele é lido e recitado assim como nós fazemos. Mas não quer dizer que a nossa fé é igual, nem mesmo parecida. A gente pode concordar com o que o credo diz, mas além do credo tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa errada que a igreja católica estava ensinando, que documentos maiores e mais extensos se tornaram necessários. Como eu expliquei para vocês no nosso estudo sobre a Reforma Protestante, não era a intenção de Lutero romper com a igreja, não era cortar laços, não era se separar. Ele queria uma reforma dentro da igreja, mas não pela própria vontade, mas contra a vontade dele, a igreja expulsou ele em 1521. Lutero foi amaldiçoado e excomungado da igreja. E para não ser morto, ele teve que se esconder. Ficou escondido durante um bom tempo, com uma nova identidade, com um nome falso, escondido num cantão de roça lá no castelo. Ficou lá traduzindo o Novo Testamento, traduzindo a Bíblia e escondido, porque senão ele teria sido morto pela igreja. E o fato é que eram tantas heresias para serem condenadas que não cabia em meia página. Muitas páginas eram necessárias. Daí se tornou a necessidade de escrever uma confissão de fé, um documento que tinha o mesmo propósito do credo, condenar heresias, mas ele precisava ser maior. Foi aí então que em 1529 Lutero publicou 2 catecismos, um catecismo maior, mais extenso, e outro menor, mais resumido. E no ano seguinte, 1530, Lutero ajudou o seu amigo Philippe Melanchthon a escrever a Confissão de Fé de Augsburgo. Esse Philippe Melanchthon, ele era melhor amigo de Lutero, eles trocavam figurinha, ensinavam um ao outro. Lutero era bom em grego, mas não sabia nada de hebraico. E Melanchthon era o contrário, sabia pouco de grego, sabia muito hebraico. E para traduzir a Bíblia, eles precisavam saber as 2 línguas. Então eles ensinavam um ao outro as línguas que eles não sabiam, né? Deus casou direitinho ali as necessidades. E os 2 trabalharam juntos na tradução da Escritura para o alemão. E os 2 trabalharam juntos na escrita da Confissão de Fé de Augsburgo. Provavelmente a primeira confissão de fé nesses termos de combater heresias da Igreja Católica no tempo da Reforma. Essa confissão de fé ela foi apresentada diante dos príncipes alemães, diante dos senhores feudais. Ali a Alemanha funcionava ainda naquele sistema de feudos que a gente estuda lá na escola. É um senhor feudal com diversas fazendas, diversos castelos. Então, esses senhores, eles começaram a se converter ao protestantismo, eles aderiram ao movimento da Reforma, eles concordavam com a confissão de fé que Lutero e Melanchthon escreveram, e eles foram apresentar isso diante do rei, apresentar isso diante dos príncipes, diante dos homens de autoridade. Então aí tem uma xilogravura mostrando eles apresentando a confissão de fé em 1530, diante do imperador Carlos V. Então, essa foi a primeira necessidade das confissões de fé, foi combater as heresias da Igreja Católica, que já eram tão volumosas, eram tantas, que já uma folha não bastava, uma página não bastava como os credos, eram necessários documentos mais extensos, daí as confissões de fé. Além disso, elas serviam também para aquele mesmo propósito de preparar novos membros, porque as pessoas se convertiam do catolicismo, eram católicos, elas se convertiam ao protestantismo, e o que elas tinham de material de estudo eram os credos.
E nos credos os protestantes concordavam com os católicos. Os protestantes também sempre subscreveram os credos. Mas era tanta heresia que precisava de novos documentos para ensinar os convertidos. Daí as confissões de fé funcionarem também como material para catecúmenos, como material para novos convertidos. E essas confissões de fé, elas têm uma estrutura de afirmações, né? É assim que a Bíblia ensina, é desse jeito, é assim, é assim. Sobre esse assunto é isso que a Bíblia fala. Então, para se tornar mais didático, eles pegavam essas confissões de fé e colocavam elas em forma de perguntas. Daí surgiram os catecismos, que são a confissão de fé, só que em forma de pergunta. Então, em vez de afirmar exatamente Deus existe em 3 pessoas, que são iguais em honra, poder e glória, a confissão de fé afirma assim. O catecismo já é assim: quantas pessoas existem na divindade? E aí vem a resposta: na divindade existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são iguais em honra, poder e glória. Então, a diferença entre confissão de fé e catecismo é que o catecismo procura ser mais didático, colocando as afirmações da confissão de fé em forma de perguntas para ajudar a decorar e a estudar. Os catecismos maiores, em geral, eram feitos para adultos, e os catecismos menores, mais resumidos, eram feitos para crianças, para serem recebidos na igreja. Então, as confissões de fé e os catecismos continuaram funcionando com o mesmo propósito dos credos: combater doutrinas falsas e ensinar os novos membros da igreja. Mas na Reforma Protestante, as confissões ganharam, além desses 2 propósitos, essas 2 importâncias, ganharam uma importância a mais, que foi de unificar as igrejas. E eu vou explicar. O movimento protestante foi um movimento não de propósito, eles não queriam, como eu disse, se divorciar da igreja católica, mas a igreja não aceitou uma reforma e expulsou os protestantes, expulsou aqueles que estavam questionando as doutrinas da penitência, da salvação por obras e tudo mais, das indulgências. Então eles foram expulsos. E agora os crentes estão soltos pelo mundo, eles não fazem parte de igreja nenhuma, de instituição nenhuma, eles não fazem parte de nenhum corpo, de nenhuma organização onde eles possam se reunir e partilhar a sua fé e viverem juntos a sua fé e dizerem: nós todos cremos nessa mesma coisa. Além dessa dificuldade logística, digamos assim, organizacional, havia uma dificuldade política. Havia lá o Sacrosanto Império Romano, que o Papa tinha muita autoridade política sobre todos os países da Europa. Todos os países da Europa eram católicos e eles aceitavam ordens do Papa. Como os imperadores e os reis de cada país, eles abaixavam a cabeça para o Papa, para o Sacrosanto Império Romano. E a partir do momento em que os reis, os príncipes, os imperadores começaram a se converter ao protestantismo, eles eram expulsos pela Igreja Católica, ou eles mesmos decidiam abandonar a igreja. Então acontecia de reis e imperadores ficarem sem igreja, e a sua nação inteira, um país inteiro, ficar sem religião, sem igreja, porque a Igreja Católica fechava as portas, os padres iam embora daquele país, os templos eram fechados. Então havia uma necessidade política também de uma nação inteira ter uma igreja, terem sacerdotes, terem mestres para ensinarem, para administrarem os sacramentos, dirigirem o culto. Então tinha toda uma necessidade de logística, de política, de organização, que tornava necessário haver uma igreja naquele país. E daí a questão: no que essa igreja vai crer? O que essa igreja vai ensinar? Daí cada país começou a produzir a sua própria confissão de fé, para que as igrejas começaram a se tornar nacionais. Era a igreja da Inglaterra, era a igreja da Escócia, era a igreja da Irlanda, era a igreja da Alemanha. E daí então, cada uma dessas igrejas que tinham um caráter nacional, elas começaram a escrever a sua própria confissão de fé. Dessa forma, todos os crentes protestantes daquele país podiam dizer: eu concordo, eu creio nisso, como está no meu documento, como está na minha confissão de fé. E isso unificou crentes do mundo inteiro, unificou crentes de um país, de um continente inteiro. As confissões de fé, elas serviram para isso, para unificar uma igreja que estava solta, que estava perambulando. E não só crentes de uma mesma cidade ou de um mesmo país, mas crentes de países diferentes, inclusive. Eu trouxe 5 exemplos aí. A confissão de fé gaulesa, que foi escrita por João Calvino em 1559, ela unificou os crentes da França. Então todo mundo na França que não era mais católico, que tinha se tornado protestante, podia assinar essa confissão de fé e dizer: olha, é nisso que eu creio. Então eu confesso lá a confissão de fé gaulesa.
essa é a minha fé, esse é um resumo do que eu acredito. E todos os franceses podiam se sentir participantes de uma mesma igreja, de uma mesma fé, de um mesmo corpo, todos crendo numa mesma doutrina. Outro exemplo, a Confissão de Fé escocesa de 1560, ela unificou a Escócia, ela foi aprovada pelo parlamento escocês, o primeiro-ministro da Escócia aprovou a Confissão de Fé e ela se tornou o documento oficial da Igreja da Escócia. E todos os crentes escoceses podiam concordar com isso e viverem juntos a sua fé sem martírio, sem prisão, como era comum se eles tivessem permanecido sob o jugo da Igreja Católica. A Holanda é o exemplo mais interessante dessa função, desse instrumento unificador, ou desse poder unificador das confissões de fé. Até 1581, a Holanda não existia como uma nação, era conhecido como os Países Baixos. Então, esses Países Baixos, eles não eram uma nação independente, eles pertenciam à Espanha. O rei espanhol é que governava todo o território da Holanda e um pedaço da Itália, um pedaço da França também. Então eles não eram um território independente, eles eram governados pelo rei da Espanha, que era católico, e era um sujeito horripilante, era um sujeito muito violento, ele matava mesmo os protestantes, matava assim de forma sanguinária, executava em praça pública, botava fogo, então saía de casa em casa perguntando se a pessoa era protestante, matava se falasse. Então o que aconteceu? Algumas províncias da Holanda, principalmente o norte quase inteiro do que hoje é conhecido como Holanda, eles eram protestantes, eles não eram católicos. Então, quando esses documentos da Confissão de Fé belga, o Catecismo de Heidelberg, foram escritos, eles e foram conhecidos pela população do que hoje é a Holanda, nessas províncias, eles se reuniram, eles se juntaram e disseram: olha, todos nós concordamos com a Confissão de Fé belga, todos nós concordamos com o Catecismo de Heidelberg, então nós devemos ser uma nação independente, uma nação protestante, uma nação reformada. Nós devemos então sair do governo católico do rei espanhol. Então eles se juntaram, fizeram uma guerra e conquistaram a sua independência e se tornaram a nação dos Países Baixos, uma nação independente, como hoje nós conhecemos como Holanda. E tudo isso por conta dessas duas confissões de fé, de uma confissão de fé e de um catecismo. Tanto que eles ficaram conhecidos como formas de unidade, exatamente por eles terem um poder tão grande de unificar a fé, de unificar crentes que têm a mesma fé, espalhados por um país, por um continente inteiro, a ponto de se tornarem uma nação independente, por confessarem a fé, por concordarem com esses catecismos. E muitos outros exemplos poderiam ser dados além desses aí. A segunda confissão helvética unificou a Suíça, os cantões suíços, e o exemplo mais importante, a Confissão de Fé de Westminster, que por ser escrito na língua inglesa, e muitos países eram de fala inglesa, então ela unificou a Inglaterra, unificou a Escócia e unificou também a Irlanda. Essas três nações, ou a igreja dessas três nações, a igreja da Inglaterra, a igreja da Escócia, a igreja da Irlanda, todas assinaram, subscreveram a confissão de fé. Lembre-se, subscrever é assinar embaixo concordando, é dizer eu acredito nisso. Então, as igrejas dessas três nações estavam unificadas ali, debaixo de uma mesma fé, de uma mesma crença. Então esses são alguns exemplos do quanto as confissões de fé tinham esse poder de unificar a igreja. Então a acusação que os católicos fazem até hoje contra os protestantes, de que nós somos separatistas, de que nós não nos importamos com a unidade da igreja, de que a gente não se importa com a catolicidade da igreja, isso não é verdade. Nós nos importamos muito com a unidade da igreja, tanto que essas confissões de fé foram escritas também com esse propósito, de unificar a fé. E quando os concílios se reuniam para escrever as confissões, os concílios tinham representantes de todos esses países. A Assembleia de Westminster, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, essa confissão de fé, ela tinha representantes da Inglaterra, tinha representantes da Escócia, representantes da Irlanda, todos se juntaram lá para dizer o que nós cremos em comum, qual que é a nossa interpretação da Bíblia, quais são as doutrinas que nós cremos, são essa, então vamos escrever aí que nós vamos concordar nisso, e a fé se unifica dessa forma. Então é isso sobre a origem das confissões em geral. Alguma dúvida sobre a origem das confissões, a necessidade delas, a importância?
Tudo bem? Ok. Deixa eu falar brevemente sobre a Confissão de Westminster especificamente. Esse documento que nós vamos estudar, que é o documento oficial da nossa igreja, é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil diz: eu acredito. Qual é o conteúdo da fé? Quais são as doutrinas que presbiterianos creem? São aquelas escritas na Confissão de Fé de Westminster. Esse documento foi escrito na Assembleia de Westminster, ele tem esse nome porque ela se reuniu na Abadia de Westminster, que fica na Inglaterra, ali à esquerda, e à direita ali está uma pintura do concílio reunido. Foi um concílio que durou 5 anos e meio, com mais de 150 teólogos reunidos ali, pastores, presbíteros, estudiosos da palavra dessas 3 nações, irlandeses, escoceses, ingleses, reunidos ali para discutirem a Bíblia, para discutirem o que a Bíblia ensina, quais são as doutrinas que a Escritura ensina, e eles se reuniram ali debaixo de muita oração, eram horas e horas de oração todos os dias, antes e depois de cada uma das sessões, de cada um dos debates. Eles oravam, ficavam 2 horas orando antes de cada sessão, e eles se dedicaram, ao total foram 1.163 sessões. Uma sessão vamos começar aqui, discutir tal tema, aí daqui a 2 horas, intervalo para o almoço, aí essa era uma sessão, aí voltava à tarde, outra sessão. Foram 1.163 sessões em 5 anos e meio, de muita reflexão bíblica, de estudo, de debate. Todos falavam e eles escreviam, e como resultado de tanta dedicação, de tanto zelo, eles produziram uma parte de documentos. Além da confissão de fé, eles escreveram um diretório de culto, que é um documento que dá instruções sobre como funciona o culto público, como deve ser a liturgia, como devem ser até as visitas pastorais, os funerais, os casamentos, está tudo lá, instruções de como deve ser o culto. Elaboraram um saltério. O saltério é você pegar os salmos, os 150 salmos, e metrificar eles. Metrificar é pegar uma melodia e encaixar o salmo exatamente como está escrito lá na Bíblia, você encaixar ele numa melodia para você poder cantar os salmos no culto público. Eles fizeram lá um saltério dos 150 salmos, musicaram os 150 salmos. Fizeram um livro de ordem, que é como se fosse uma constituição para o governo presbiteriano. Até esse momento da reforma, o governo que era predominante nas igrejas era um modelo episcopal. O modelo de governo episcopal é o pastor que manda na igreja. Tudo que tem que decidir é o pastor que manda. Então, precisa fazer isso, o pastor decide. Mas a gente deve ou não gastar dinheiro com isso? Pergunta o pastor. Como é que vai funcionar qualquer coisa na igreja, desde as decisões mais básicas sobre o que comprar, como gastar dinheiro, até quais doutrinas serão cridas, tudo era o pastor. O modelo episcopal é esse, o pastor manda na igreja. O modelo de governo presbiteriano, a gente vai chegar um momento onde a gente vai estudar ele na confissão, são os presbíteros que mandam na igreja. Os presbíteros, quando eles se reúnem em um concílio, eles governam juntos. E tem esse nome conselho porque todo mundo fala. Um dá a sua opinião, o outro dá, e eles debatem e chegam a um ponto comum. Então, a igreja é governada por presbíteros, por isso nossa igreja se chama presbiteriana. E esse modelo de governo presbiteriano está bem estruturado nesse livro de ordem que foi elaborado lá na Assembleia de Westminster. E além disso, 2 catecismos, um maior e um breve, mais resumido, um para adultos e outro para crianças. Então, todos esses documentos foram produzidos em 5 anos e meio. Foi muita dedicação, muito zelo, muito esforço por parte dos conciliares para produzirem documentos que fossem sólidos, documentos consistentes, que fossem fiéis ao ensino da Escritura, que conseguissem proteger a igreja das heresias, que conseguissem instruir e ensinar a igreja, que pudessem unificar a igreja em todos os países. Então, essa é a ideia. Então, pode passar. Em resumo, sim, uma coisa que eu esqueci de comentar. Apesar de todo esse zelo dos conciliares lá da Assembleia de Westminster, apesar de toda essa dedicação, eles entendiam muito bem que os documentos que eles estavam produzindo não substituíam de forma alguma a Bíblia, não eram substitutos ou melhores, nem sequer nivelados com a Bíblia. Não era essa a função deles, de substituição. Eles reconheciam que não eram inspirados pelo Espírito Santo como os autores bíblicos foram. Os documentos, eles tinham utilidade, mas eram documentos falíveis.
eram documentos passíveis de erro, não eram perfeitos. E isso está escrito na confissão, capítulo 31, parágrafo 3º. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir uma regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e em outra coisa. Ou seja, eles estão dizendo, a confissão de fé não dita o que você deve crer, como você deve viver. Só a Bíblia faz isso. Só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A função dos credos e confissões, a função desses documentos é nos resguardar das heresias. E aí dá uma figura para a gente tentar entender bem isso. Então, aqui está embaixo mais escuro a Bíblia. Essas setinhas laranjadas representam a nossa interpretação da Bíblia. A Bíblia, como qualquer texto, ela está sujeita à interpretação. Agora, e a questão é se essa interpretação é correta ou errada. Para que servem os credos e confissões? Eles servem para a nossa interpretação bíblica se manter alinhada, se manter correta. E isso, os credos e confissões, eles protegem a nossa interpretação de extrapolar para todo lado. Tanto que nessa figura aqui, se você tiver só a Bíblia, sem estar resguardado pelos credos e pelas confissões, o que vai acontecer? A Bíblia é um documento perfeito, inspirado, sem erros, mas a sua interpretação não é infalível. E o que tende a acontecer é que a sua interpretação bíblica extrapola, vai para todo lado. Quando você ignora os credos e confissões, você está sujeito a interpretar a Bíblia mal, a cair em ensinos e a serem enganados por heresias que já foram reconhecidas, combatidas e condenadas há 2000 anos atrás. A função dos credos e das confissões é proteger a nossa interpretação bíblica das heresias que já foram condenadas no passado. Então, quando você conhece os credos e confissões, você sabe, olha, no passado tinha gente que ensinava que Deus Filho não é tão Deus quanto Pai. Então, peraí, isso já foi condenado no passado. Então, quando eu ler a Bíblia, eu vou estar atento a isso, atento ao fato de que tem gente que pega um texto ou outro e interpreta dessa maneira. Então, tem que tomar cuidado. Quando aparecer um texto sobre esse assunto, eu vou pensar mais nele, mais a respeito. Então, os credos e confissões servem para alertar a gente, para lembrar e para ensinar que algumas doutrinas são erradas e que elas já foram condenadas. Então, quando eu leio a Bíblia, entendo algo e tenho uma interpretação que é diferente do que os credos e confissões dizem, eu tenho que questionar a minha interpretação e dizer, peraí, tem 2000 anos que crentes do mundo inteiro dizem que a minha interpretação está errada. Quem será que está certo? Eu ou as centenas de milhares de teólogos que ao longo dos séculos se reuniram e disseram que está errado? Quem tem mais chance de estar errado? De estar errado a minha interpretação ou a deles? Então os credos e confissões servem para isso, para nos fazer nos policiar, ou para prestar atenção à nossa interpretação bíblica. Senão acontece de como é tão comum, né? Chegar a gente que acha que ela leu a Bíblia em casa, acha que descobriu que inventou a roda, que descobriu um negócio que ninguém mais tinha percebido em 2000 anos de cristianismo, e ela chega muito animada e começa a ensinar aquilo. Isso é muito próprio de quem não tem tanto estudo, e ela lê a Bíblia, fica encantada com o entendimento que ela teve, e ela sai ensinando e praticando aquilo, sendo que aquilo já foi condenado há 2000 anos e ela não sabia, porque ela não conhece os credos e confissões, ela ignora os credos e confissões. Então essa é a importância deles, é proteger a nossa interpretação bíblica. A intenção não é substituir a Bíblia, a intenção não é ser mais completo do que a Bíblia. Ela por si só é suficiente para a nossa fé e prática, mas a questão é, a nossa interpretação é falha. A nossa maneira de ler e entender está sujeita a erros. O nosso entendimento ele é falho por causa do pecado. E a gente precisa se calçar, a gente precisa se firmar em 2000 anos de tradição cristã. Gente que desde o passado se dedicou ao estudo, se dedicou à oração, se dedicou a se reunir, a conversar, a debater, a discutir, para entender quais doutrinas são verdade, quais doutrinas são erro, são mentira. Então, com base nesses documentos históricos, credos e confissões, a gente mantém a nossa interpretação bíblica alinhada com a interpretação dos apóstolos, alinhado com as doutrinas que os apóstolos ensinavam. Então, esse é o ponto, essa é a função das confissões. As confissões, elas diferem dos credos apenas em seu tamanho, apenas na sua profundidade,
no seu detalhamento. Os credos buscavam ser objetivos, serem curtos. As confissões de propósito buscam ser extensas, serem aprofundadas, detalhadas, exatamente para não sobrar, para não deixar nenhuma ponta solta, nenhuma aresta, deixando ali um espaço para uma heresia entrar. Então, compare, por exemplo, o tamanho dos credos que nós lemos, e nós lemos um credo e mais duas afirmações de fé. Compare com o tamanho da nossa confissão de fé. Pode passar isso aí. Da nossa confissão de fé. São 33 capítulos tratando de todos os grandes temas da Escritura. Então a gente tem 2 capítulos falando sobre os fundamentos, né? Um sobre a Bíblia, o capítulo 2 sobre a Trindade. Então depois a gente tem capítulos que falam sobre os decretos de Deus. Pode passar. Então a gente fala 3 capítulos que falam sobre o pecado e o Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois mais vários capítulos que falam da salvação, do capítulo 9 até o capítulo 18, falando sobre a salvação. A confissão fala sobre a lei e a liberdade. Então, uma vez que agora nós somos crentes, que nós somos salvos pela graça, como lidar com a lei? A Bíblia diz que nós em Cristo somos livres. Como é que funciona essa nossa liberdade? Então a confissão trata disso, trata da adoração, como guardar o domingo, como cultuar a Deus. Fala sobre o governo civil, qual deve ser a relação da igreja com o Estado, como o crente deve se envolver com a política. Fala sobre a família, sobre como deve ser o casamento, divórcio, fala sobre tudo isso. Fala sobre a igreja, os meios de graça, comunhão dos santos, né, os sacramentos, a ceia, o batismo. Fala sobre a disciplina, fala sobre os sínodos e concílios. E no final, 2 capítulos falando sobre a doutrina das últimas coisas. Fala sobre o estado do homem depois da morte, fala sobre a ressurreição, fala sobre a vida eterna, os novos céus e nova terra, o juízo final. Então a confissão, em 33 capítulos, ela tenta abarcar os principais temas, as principais doutrinas ensinadas pela Escritura. Então percebam o tamanho, né, a diferença entre credos e confissões. Não diferentes em seus propósitos, nem na sua necessidade. São as mesmas, que são 3. Combater as heresias, ensinar os novos membros para serem batizados e essa é uma função mais especial das confissões, essa terceira, unificar os crentes em todos os lugares do mundo debaixo da mesma fé. Diante disso, a gente tem entendido essa origem, essa importância das confissões. Qual é uma implicação prática para nós disso? Vamos ler esses 2 textos bíblicos antes. O primeiro é uma maneira que está difícil, deixa eu ver aqui o endereço. O quê? Tá, Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 14. Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e com as suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo e não segundo Cristo. Então a palavra nos chama a ter cuidado. A palavra nos chama a aprender as doutrinas da palavra para não ser levados por doutrinas falsas, por ventos de doutrina, não sermos carregados por aí. A tomarmos cuidado com a tradição dos homens, com o que os homens ensinam, que é diferente do ensino de Cristo na palavra. Então, a ideia aí é que os credos e confissões, eles são úteis para nós tomarmos esse cuidado. Eles são úteis para nós aprendermos a doutrina correta da Escritura e não sermos levados por aí por doutrinas falsas. Por isso, toda a igreja deveria ter uma confissão de fé. E é triste o fato de que, na verdade, é a minoria das igrejas que tem uma confissão de fé, que tem documentos oficiais que dizem exatamente, olha, nós cremos nisso. Uma igreja que não tem uma confissão de fé, ela está fadada a ser enganada por doutrinas erradas. Uma igreja sem confissão de fé, ela está à mercê apenas do mestre que ensina lá na frente. É por isso que é tão comum em uma igreja que foi aberta por uma pessoa, ou uma denominação criada que não tem uma confissão de fé,
de o pastor ensinar uma coisa no domingo e no outro domingo outra pessoa ensinar uma coisa oposta, uma coisa diferente. E aí o pastor ensina uma doutrina, no domingo que vem ele convida um pastor de fora que ensina uma coisa diferente sobre o mesmo assunto. Ou ele dá oportunidade para alguém, como é muito comum, né? Dá oportunidade para o fulano. Aí ele vem e ensina uma coisa oposta, porque não existe um padrão, não existe uma confissão de fé que unifique a crença de todos aqueles cristãos que estão reunidos aqui. Uma igreja sem uma confissão de fé, o crente não consegue saber o que a denominação dele crê. Ele tem que perguntar para o pastor, porque no final das contas a igreja crê no que o pastor acredita, já que ele manda na igreja nesse sentido. Então, uma igreja sem confissão de fé, ela está num mundo tão moderno como o de hoje, que busca tanta inovação, tanta novidade, tanta coisa atual. Uma igreja sem confissão de fé, ela está fadada a ser levada por aí, por todo o vento de doutrina. Ela está fadada a ser enganada por doutrinas de homens, por tradição de homens, por filosofias desse mundo, por vãs sutilezas, como diz o texto bíblico. E o chamado da palavra de Deus para nós, pode passar o slide? Já passou. O chamado da palavra de Deus para nós, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Isso é Paulo falando, epístola nossa se referindo aos apóstolos, as cartas que os apóstolos enviavam às igrejas. Então, o chamado da palavra de Deus para nós é guardar firmes, é permanecer firmes com as doutrinas que os apóstolos ensinaram para nós. E os credos e confissões servem exatamente para isso, para nos ajudar a nos manter fiéis aos ensinos apostólicos, às doutrinas bíblicas, e nos proteger das vãs filosofias, dos ventos de doutrinas que vêm para tentar nos enganar, para tentar nos derrubar e nos carregar para fora da fé. Então, o chamado da palavra de Deus para nós é: permaneçam firmes. Conhecer e estudar credos e confissões vão nos ajudar a permanecer firmes, a guardar firmes e inalterados os ensinos, as doutrinas que os apóstolos deixaram para nós nas cartas do Novo Testamento. É manter a nossa interpretação da Bíblia correta, conforme ela já é interpretada há 2000 anos por crentes muito mais fiéis do que nós, que tinham muito mais conhecimento bíblico do que nós. Então, esse é o ponto, né? É nos dedicar no estudo da confissão de fé, que a gente vai começar no próximo domingo. Conhecer os credos e a nossa confissão vai nos ajudar a nos resguardar de doutrinas falsas e tomar muito cuidado com ensinos que nós ouvimos por aí, e tentar passar isso pelo crivo da palavra, passar isso pelos nossos credos e confissões e perguntar: peraí, isso aí que estão me ensinando, isso aí que me disseram, isso que eu ouvi na internet, que eu ouvi fulano de tal falando, que é de outra denominação, será que isso combina com o que a Escritura ensina? Será que isso combina com a tradição cristã, com os credos e as confissões? Então, esse deve ser o nosso espírito. É um espírito de, primeiro, humildade. Reconhecer que nós somos fadados ao erro. Nós temos toda a tendência de sermos enganados. E humildade por entender que o que está para trás de nós não é algo velho e antiquado. A gente no mundo moderno tende a pensar isso, que a gente está acima de todo mundo que ficou para trás. Na verdade, não. Na verdade, nós temos 2000 anos de tradição cristã, de material teológico, confessional produzido, que devem fazer a gente pensar: é tanta coisa produzida que eu não tenho condição de conhecer tudo, e homens tão mais zelosos, tão mais piedosos do que eu, tão mais conhecedores do que eu, que tem muito mais condição de interpretar a Bíblia corretamente. E eu não posso achar que a minha interpretação é melhor do que esses homens. Eu tenho que comparar a minha com a deles. É dizer, peraí, esses documentos foram escritos por centenas de homens durante 5 anos e meio, pensando na nossa confissão de fé. É um documento que levou quase 4 anos, né? A Assembleia toda durou 5 anos e meio, mas a confissão foram quase 4 anos sendo escritos. Um documento que ganhou tanta dedicação, tanta oração, tanto zelo, tanto debate. Qual que tem mais chance de estar errado? A minha interpretação ou a interpretação da confissão de fé, que tantas igrejas ao redor do mundo inteiro assinaram e subscreveram? Que a minha denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que é a melhor interpretação da Bíblia. Qual que tem mais chance de estar errado? A minha interpretação ou a confissão de fé? Então, de novo, isso não quer dizer que a confissão de fé é um documento perfeito, inspirado por Deus, que não tem erros.
Só quer dizer que a gente deve ter mais humildade com a nossa interpretação, com a nossa leitura da Bíblia e colocar a nossa leitura diante desses documentos históricos e comparar e dizer, peraí, será que eu não estou interpretando errado? E buscar entender mais quando a gente discorda nesse sentido ou quando a gente lê diferente do que o documento está trazendo. Então a gente vai começar a estudar esse documento no nosso próximo encontro e a gente vai se dedicar a tratar. A minha ideia é estudar um capítulo, basicamente um capítulo por domingo. Alguns capítulos são menores, eu vou juntar eles, que são capítulos mais tranquilos, são assuntos mais tranquilos, eu vou juntar eles. Outros capítulos são mais difíceis, talvez eu divida. E aí nisso eu quero depender de vocês, eu quero sentir se vocês estão acompanhando ou se estão achando o assunto muito difícil, a gente divide o assunto e gasta 2 domingos nele. Para isso eu vou trazer tarefas de casa a partir do próximo domingo, então eu vou dar exercícios para vocês fazerem e pela resposta de vocês eu vou ver se vocês estão acompanhando. Se ficar alguma dúvida, eu vou andando mais devagar. Se for um assunto que eu vejo que é mais tranquilo, que é um ponto comum, que todo mundo entende, todo mundo concorda, eu toco o barco para a gente não ficar durante tantos meses nesse assunto. Mas a ideia basicamente é levar 6 meses estudando esse documento. São 33 capítulos, alguns eu vou juntar para em 6 meses mais ou menos a gente conseguir estudar tudo. Então vocês fiquem livres. Hoje foi um assunto mais pesado, digamos assim, foi muito histórico, muita informação, mas a partir do próximo a gente vai estudando em cima do texto da confissão. Vou mandar a confissão no grupo, vai ter ela em PDF, você também pode acessar na internet, tem gratuitamente aí à vontade em muitos sites, pode imprimir, eu acho melhor que você imprima, rabisque, risque em cima, grifa, anota, vai ser bom. Ok? Trazer vai ser bom, que aí você anota em casa, rabisca em casa, chega cá, anota a sua dúvida, chega aqui e tira. Ou às vezes eu falo alguma coisa, o que significa essa palavra? Você puxa lá uma setinha e anota. Acho que vai ser bom você ter ela impressa. Você pode imprimir, você pode comprar também, é barato, R$20, você compra a confissão com todos os textos já ali, para você não precisar ficar abrindo a Bíblia. O texto vai estar o parágrafo da confissão e todos os textos bíblicos em que ela é baseado já vão estar ali, também é uma opção. Se vocês quiserem comprar, falem comigo que eu posso achar o site mais barato para vocês. E aí quem sabe a gente se reúne, divide o frete, alguma coisa desse tipo. O conselho aí, se juntar uma turma, o conselho banco frete, a gente conversa, quem sabe, vamos ver aí. E depois falem comigo se quiserem comprar, tá bem? Então, é isso. Ficou alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a confissão de fé? Algum comentário, dúvida? Eu acho interessante demais. É muito assim, diferente a relação que a gente tem com a nossa fé quando a gente conhece a nossa confissão. Porque quando a gente escuta essas doutrinas erradas, eu tinha uma amiga que ela acabou de se converter, tinha uma fé aparentemente genuína, ela queria crescer na fé, mas a igreja que ela congregava, ela não tinha esse hábito, né, de estudar a Bíblia, exceto condenava. A letra mata, a letra é ruim, e eles condenavam até esse estudo, e ela, toda alegre, chegou para mim um dia e me mostrou um vídeo. Eu não sei quem falou isso, mas eu lembro que ela mostrou um vídeo de um pastor falando que se Jesus estivesse no Éden, ele pecaria também. E aí eu achei aquilo tão absurdo, né, cara? Assim, tão absurdo. E ela alegre por isso, porque mostrava que a gente não é tão pecador assim, sabe? A gente errou. Não tem tanto problema. Até Jesus assim, né? erraria se estivesse naquele lugar. Então é uma doutrina assim, que se a gente não estuda as confissões, ou até isso que você falou hoje, essa questão histórica de saber que isso provém do fato de não entender que Jesus é Deus, né? De que ele não tem a mesma natureza de Deus Pai. Provém desse fato. A pessoa que falou isso nesse vídeo, ela não entendia que Jesus é Deus. Por isso que ela falou aquilo. Então, assim, esse tipo de entendimento para nós é muito claro. Na hora você pega e fala, não é bíblico isso aqui. Como é que é o nome do desgraçado mesmo que falou isso? Não sei. Não sei. Mas assim, eu só sei que eu escutei isso e eu achei que era errado. E aí na hora ela toda feliz porque ela. Eu acho que é Vitor Azevedo, né? Tá. Ela tinha entendido isso. Então essas coisas, pra nós, sabe? É um bom exemplo. É muito claro. Na hora você pega aquilo, você não entende muito bem, você
você não raciocina bem, você não entende, Jesus é Deus, ele falou isso porque ele não entendia que Jesus é Deus. Mas na hora você entende que é equivocado, sabe? Tem outras coisas também sobre isso. Mas você deu um bom exemplo de como eu estava falando que a gente está vivendo em tempos muito modernos, né, de atualidade e tal, esses influencers, esses youtubers, aí vem um sujeito igual esse. Tô falando o nome porque herege a gente tem que acusar mesmo. É um pastor novinho aí, o Vitor até acho que tem uma idade um pouco mais velha que eu, não sei. Aí apareceu e tal, aí conquistou muita gente na internet. E quando eu falo muita gente, assim, é milhões de pessoas. Então aí vem esse sujeito e diz que Jesus teria pecado no Éden. Se ele estivesse no lugar de Adão, ele teria comido do fruto igual Adão comeu. Ele disse claramente que Jesus teria pecado. E aí um sujeito que milhões de pessoas ouvem e acaba que recém-convertidos, né, como o caso da sua amiga, ela é enganada por um absurdo, uma heresia dessa. E é uma coisa que a gente já viu que Inácio de Antioquia, no ano 107, já estava condenando heresias como essa. Então, para um jovem desinformado, que ele está ali na internet, para ele, um pastor pregando isso agora é uma novidade maravilhosa, né? Que traz alento ao nosso coração. Mas é uma heresia terrível que já estava condenada lá no ano 107, quando Irineu escreveu: olha, não escutem, não deem atenção àqueles que dizem que Jesus não é Deus, que ele não nasceu, que ele não veio, que ele veio sem pecado, como Irineu escreveu lá na carta dele para os crentes. Então, conhecendo credos e confissões, principalmente pessoas que são novas na fé, como sua amiga, tem que conhecer os credos e confissões, porque já vai estar ali alertada sobre as heresias que já foram condenadas há 2000 anos, mas que elas ganham uma nova roupagem. Que as heresias elas vão se repetindo, elas ganham nomes novos, ganham detalhes novos, ganham placas de igreja novas, mas elas continuam sendo as mesmas heresias condenadas há milhares de anos atrás, né? Já nos primeiros séculos da era cristã já eram heresias condenadas. Hoje você tem tanta igreja nova, e quando eu digo igreja nova, 100 anos, 200 anos é novo. Para 2000 anos de cristianismo, a igreja que tem 200 anos é uma igreja recente, uma igreja nova. A igreja que ensina, que a gente nem chama de igreja, chama de seita, é a igreja que ensina heresias que já estavam condenadas lá no Concílio de Nicéia em 325. E é uma igreja que ganha muitos seguidores hoje, por falta de conhecer que já é uma coisa que estava condenada naquele tempo, né? Então, conhecer credos e confissões livra a gente de passar pelo que sua amiga recém-convertida passou, de ser enganada por um negócio que parece novo, parece bonito, mas é uma vã sutileza. E é chamado de vã sutileza exatamente porque te pega quando você menos percebe, você desvia da fé com um ensino desse. Está lá você negando que Jesus é Deus, negando que ele é impecável, que ele é perfeito, que ele não pecaria porque ele é Deus, em um negócio que já estava condenado há muito tempo, né? E esse é um ótimo exemplo desses novos hereges que têm surgido na internet. Esse desgraçado, inclusive, botou lá uma foto de um leão adulto e um filhotinho do lado, falando que aquilo ali era Deus Pai, comparando com Deus Pai e Deus Filho. É a mesma heresia de Ário, é a mesma heresia condenada no Concílio de Nicéia em 325, só que com uma roupagem nova na rede social. Então, percebam que tudo isso, essas heresias se renovam, e se a igreja não conhecer bem credos e confissões, não conhecer bem a escritura, não tiver bem alicerçado, a igreja vai ser enganada, a igreja vai ser seduzida por esses ensinos e pode acabar tropeçando. Então, acho que esse é o ponto, e acabar encontrando seu consolo numa mentira. E foi esse sentimento que ela teve, né, de sentir consolada, mas ela devia se sentir consolada com o fato de que Jesus não pecou, e exatamente por ele não ter pecado é que nós somos salvos nele, né? A gente peca, mas o fato dele não ter pecado garante a nossa salvação. Então ela está colocando o consolo dela no lugar errado, é uma heresia. Isso é muito grave para a caminhada cristã dela. Isso pode fazer ela, inclusive, desviar da fé e apostatar de vez. Então os apóstolos nos alertam para tomar muito cuidado, e os credos e confissões servem para isso. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ouvi perguntar
nós estamos sujeitos por falta de conhecimento, quanto a própria igreja presbiteriana tem sofrido por causa de falta desse conhecimento dessa fé, nós percebemos o seguinte, que a igreja presbiteriana, na sua essência, na sua base, ela é muito bem essência. E nós precisamos de fato conhecer o que é a igreja presbiteriana, senão nós nos tornamos coisas. Nós temos visto heresias dentro da própria igreja presbiteriana por falta de conhecimento desses nossos passados, desses livros que foram capazes de se debruçar, trazer para nós um parâmetro, né? Porque o que nós temos visto, que as pessoas até usam a pessoa de Jesus como espelho, né? Como referência, mas não é só isso. Não é só isso, são as leis, são as partes bíblicas, né, que nos voltam para a questão central da pessoa de Cristo. E às vezes nós estamos esquecendo dessas verdades. Então, eu sou muito grato a Deus por ouvir isso de você. Sinceramente, com a sua idade, você trazer um estudo desse para nós, que deveria ser feito para pastores, primeiramente. Sinceramente, esse estudo deveria, inicialmente, é claro que é ótimo, né? Eu digo assim, eu acho que você está me entendendo. Isso aí você sabe que tem muitos pastores que jamais imaginou isso. Quando sabe, não está nem aí. Para uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela exige dos pastores que eles subscrevam uma confissão de fé. Com isso quero dizer que eles assinem um documento onde eles estão ali formalmente jurando, prometendo que eles vão ensinar o conteúdo da confissão de fé e que eles vão ser fiéis àquele conteúdo, que eles não vão ensinar uma coisa que diverja daquilo. E isso dá aos presbiterianos, aos membros da igreja, a segurança e a garantia de que o pastor ele está ensinando a mesma coisa que o pastor de qualquer outra igreja presbiteriana no Brasil está ensinando e qualquer outro pastor do mundo inteiro, de qualquer igreja que subscreve a mesma confissão. Então, se você atravessar o mundo e for para uma igreja lá na Inglaterra, uma igreja que assina a confissão de fé de Westminster, você vai ouvir o pastor ensinar a mesma coisa que eu estou ensinando aqui. E a mesma coisa que qualquer um que obriga, que qualquer pastor que subscreve a confissão. Então, é muito importante para uma denominação, né, para uma igreja, uma instituição, uma organização, obrigar os seus pastores, primeiro, ter a confissão de fé, e depois, obrigar os pastores a concordarem com aquilo. E como é que faz? Uma igreja que aceita um pastor que não concorda com a confissão de fé da igreja, ele vai chegar e vai ensinar um negócio contrário, né? Então, toda vez que a igreja mudar de pastor, a igreja vai aprender um negócio diferente. Então, isso é importante para a igreja como organização, porque, como o senhor falou, como um presbítero, inclusive, a igreja precisa ter segurança de que o pastor vai ensinar aquilo que a confissão de fé está trazendo. E isso traz uma segurança para os membros, porque vocês sabem que eu não vou ensinar uma coisa que vocês já não saibam o que a confissão de fé diz. Então, isso serve também para a pessoa que está procurando a igreja. Como é que faz para um sujeito, um novo convertido, que está procurando uma igreja para congregar, ele chega na igreja e fala assim, pergunta para o pastor ou para algum diácono, presbítero, o que essa igreja acredita? Aí a pessoa fica assim, como assim? Então, uma pessoa que chega numa igreja que não tem uma confissão de fé, que não tem um catecismo, que não tem um documento oficial que diga, é isso aqui que a igreja crê. O sujeito, ele está à mercê de ficar perguntando para o pastor, o que a igreja pensa sobre esse assunto aqui? O que a igreja pensa sobre a Trindade? O que a igreja pensa sobre o culto, sobre a salvação? O que a igreja pensa sobre Cristo? Não sabe, depende do que o pastor pensa. Uma igreja que não tem confissão de fé. Mas se chegou uma pessoa, um visitante, chegou uma pessoa que está procurando a igreja, eu estou procurando a igreja para me congregar. O que essa igreja acredita? Está aqui, a confissão de fé, eu mando para ela na hora no WhatsApp. Então ela vai saber no que a igreja crê. Ela vai saber, olha, essa igreja aqui, ela acredita nisso. Então se ela concordar, ela vem. Se ela não concordar, ela procura outra. Mas a questão é, a igreja é honesta em dizer, nós cremos isso. Isso é a honestidade.
Isso é honestidade em dizer. E desonestos são os pastores, são aqueles que assinam lá e que dizem, olha, eu acredito nisso, mas vai lá e prega outra coisa. E devia ter uma prática mais de expulsar o sujeito assim da denominação, né? Porque, coitado dos crentes, porque eles estão lá concordando com a confissão de fé. Se eles estão ali, é porque eles esperam que a igreja seja fiel ao que ela declara crer, e o pastor está ensinando uma coisa diferente, né? Então, essa é uma questão de honestidade, no final das contas, né? De fidelidade, claro, mas de honestidade mesmo. De dizer, olha, se eu não concordo, e eu tenho, inclusive, um amigo que estudou comigo no seminário, que teve todas as chances de se tornar um pastor, mas ele não concordava com o batismo infantil, por exemplo. Concordava com a maioria das nossas doutrinas, mas ele tinha muita dificuldade com o batismo infantil. Então ele foi honesto de dizer assim, eu não posso me tornar pastor da presbiteriana. E mesmo tendo feito um seminário presbiteriano, mesmo já sendo membro de uma igreja presbiteriana, ele foi e saiu, e foi procurar a igreja batista. Honesto, porque ele não podia se tornar um pastor presbiteriano e não batizar a criança, ou ensinar contra, ou pior, ensinar um negócio que ele não concorda, né? Ensinar o batismo infantil sendo que ele não acredita naquilo. Ou até batizar, né? Batizar uma criança e não concordar com o que está fazendo. Então ele foi honesto. Então eu posso discordar dele, mas louvar a honestidade dele em não ter sido falso, né? De assinar uma coisa, assinar um termo de compromisso que ele não vai cumprir, ou vai cumprir traindo a própria consciência, né? Algo que a Escritura também condena. O que você faz, tem que fazer de boa consciência. Se você faz duvidando, está pecando. Então, na dúvida, não faça. Então, esse é o ponto, né? Precisa haver uma honestidade por parte da liderança, dos presbíteros e pastores, de ser fiel ao que a igreja declara. Isso é um conforto para os membros, é uma tranquilidade que vocês têm de saber, olha, o que está sendo ensinado está de acordo com os padrões da igreja. Eu quero saber o que a igreja acredita. Eu posso consultar e aquilo está bem declarado e honestamente declarado para nós. Eu só queria encerrar aqui uma questão até da igreja entender determinadas ações, ajudas da conselho. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer um plano de tal para pregar na igreja, porque o pregador se tornar, né? E aí, na igreja presbiteriana, o comum você vê uma outra denominação pregar. Aí, até para os irmãos entenderem, às vezes chega a gente e fala assim, não, mas esse não é função disso, porque chega ali, ele traz uma mensagem completamente fora desses padrões que nós conhecemos e aí vai trazer dúvida, né? Vai ser diferente. Esse pastor falou uma coisa que diverge do que o pastor quer. E aí? Não é? Então, só para esclarecer, porque eu já fui questionado o que a igreja Infelizmente eu já presenciei a necessidade do pastor precisar corrigir o pregador convidado, porque ensinou uma coisa errada, uma coisa que não estava na Bíblia, uma coisa que é contra a nossa confessionalidade. É uma coisa muito desagradável, acreditem. A pessoa ter pregado, ter ensinado, e depois eu ter que chegar aqui e falar, lembra do domingo passado? Ou lembra que ele falou isso? Está errado. É um negócio muito desagradável para a liderança. Então, é exatamente para evitar isso, não só essa situação constrangedora, mas principalmente evitar um ensino errado, um ensino em desacordo com a nossa confessionalidade, de acordo com a Bíblia. A igreja presbiteriana tem muita dificuldade em aceitar pregadores de outras denominações que não têm a mesma confissão de fé que nós. O que não acontece, por exemplo, já vi diversos pregadores que vinham de outro país, inclusive, aí ficava lá o pregador e um tradutor. O pregador falava uma frase, o tradutor ia lá e correspondia para o português. A pessoa é de outra igreja, do outro lado do planeta, mas ela tem a mesma confissão de fé que nós. Ela subscreve o Westminster, então aí a gente aceita com muita facilidade, né? Mas no caso de uma denominação que não tem a mesma confissão, aí é muito difícil a gente dar espaço, exatamente porque isso ia acontecer, né? Vai gerar essa contradição, essa confusão. Vamos orar então, para nós encerrarmos? Helena, nos dirige nessa oração, por favor. Deus, nosso